Filipenses, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluias. Livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos ler do começo, irmãos. Toda a carta do apóstolo Paulo é de aprendizado, de muita valia para as nossas vidas diárias, para uma coisa que nós temos que empregar, colocar, viver, porque as cartas de Paulo é para nos ensinar, amém? Então, Filipenses 3. Aleluias. Podemos ler? Capítulo 3. Vamos lá. Aleluias. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outra cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aleluias. Nesta passagem, Paulo escreve uma carta a Filipenses, porque ele estava muito enfurecido com os judaizantes que pregava a respeito da circuncisão. Por quê, irmãos? Esse povo que pregava a Cristo queria que todos os gentios, todas as pessoas que não fossem judeus, porque os judeus eram circuncidados ao 8º dia, fosse também circuncidado. E Paulo aqui, ele começa a escrever para uma igreja, a trazer informações de suma importância para as nossas vidas, porque todo espírito de religião, irmão, nos sufoca. Todo espírito de religião nos tira do foco, nos tira da presença de Deus e nos torna cada vez mais soberbos, arrogantes e fora daquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. Nesta passagem ele começa a escrever: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Olha, irmão, que passagem tremenda que o apóstolo Paulo começa a trazer o ensinamento para a igreja. Aí ele fala aqui, irmãos, se alguém tem que ter cuidado na carne, se alguém cuida em cuidar da carne, como a lei, que eles queriam fazer conforme a lei do Velho Testamento, e trazer para um povo que não era judeu, era um povo que era gentil, não era um povo que tinha que viver a lei, mas tinha que viver a graça de Jesus Cristo. Ele começa a falar: se você cuida, muito mais eu, o apóstolo, que fui
circuncidado ao 8º dia, que sou da linhagem de Benjamim, da tribo de Israel, hebreu de hebreus, pai hebreu, pai fariseu, fariseu ele também. Segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja de Cristo, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Por que irrepreensível? Porque ele era um cara que era extremamente zeloso, a ponto de perseguir, a ponto de levar alguns cristãos a chegar até a morte. Então ele começa a trazer um grande ensinamento para a igreja, para as nossas vidas, irmãos. Por quê? Porque nós não temos que viver a lei, nós não temos que viver no Velho Testamento. Ora, pastora, o que a senhora está querendo dizer com isso? Quero dizer o seguinte, irmãos, que através da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos trouxe uma nova aliança, amém? Nessa nova aliança Ele traz uma nova maneira de vida, uma nova maneira de viver. Para nós gentios, nós não temos que viver como os judeus que vivem a lei, que vivem a princípios que nós não precisamos viver, que alguns, às vezes, quer tentar colocar ainda sobre a igreja de Cristo, como o calendário judaico, né? Não, temos que viver no calendário judaico, começar lá do tempo de Moisés. Não, irmãos, nós temos que viver pela graça, amém? Que qual é a mensagem dessa noite? Não permita que ninguém imponha um jugo sobre a sua vida, da qual você não precisa carregar. Aleluias. Por quê? Porque nós, a igreja do Senhor, já temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas a ser vividas, a ser conquistadas e a ser vencidas. Nós não precisamos carregar uma coisa para a nossa vida, da qual nós não precisamos, amém? Aqui ele começa a falar desses fariseus, desse povo que queria imputar esse velho sistema, que era o sistema da lei. Até tem uma passagem, irmãos, que ele e o próprio Pedro, eles discutem, porque judeus não se sentavam na mesma mesa que os gentios. Eles não comiam da mesma comida, não podiam, porque judeus não se misturavam. Aí houve uma briga verbal entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Paulo, ele teve o entendimento, ele teve a revelação de Deus, e ele entendeu que para os gentios a circuncisão é no Espírito. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso coração tem que ser circuncidado. Ali é feita uma aliança com Deus, amém? Ali Deus está fazendo uma aliança com cada um de nós. E o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, teve essa revelação, e ele começa a ensinar, a passar para o povo de Deus. Aleluia. Estão entendendo, irmãos? Tem uma passagem que está escrito em Atos, você não precisa procurar, que eu anotei os versículos aqui para ser breve. Atos 10, 13, 14, Deus tratando com o apóstolo Pedro. É uma passagem que fala a respeito do centurião de Cornélio, melhor dizendo, Cornélio centurião. Esse Cornélio era um homem temente a Deus, porém ele era um homem romano, ele era um homem que não era judeu. Aqui naquela passagem ele ora, e em sonho Deus dá uma revelação àquele cara e fala para ele: manda alguém trazer a Pedro, que falará tudo a que você precisa saber. E ele manda os seus oficiais, ele manda os seus servos e buscar a Pedro. Quando Pedro sobe ao terraço para orar, ele tem uma visão, ele vê um lençol. O que ele vê nesse lençol? Ele vê vários bichos nesse lençol, atados. E Deus vira para ele e diz assim: mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Ó,
Olha que interessante, irmãos. Deus dá uma visão antes dos servos daquele homem chamado Cornélio chegar à casa onde Pedro estava, que ele estava na casa de um certo centurião, de um certo homem chamado Judas. E ele ora e ele tem essa revelação, e por 3 vezes Deus fala a mesma coisa com Pedro. Descendo ele, já para baixo da casa, que ele orava no terraço, chega os servos do Cornélio. Quando os servos de Cornélio chegam, irmãos, vai ter com Pedro. E Pedro vai ao encontro. E Pedro teve a revelação de Deus. Ele vai à casa de Cornélio. Ele prega a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que a família inteira foram cheios do Espírito Santo. Quer dizer, irmãos, para aquele povo, para os judeus, comer carne de porco, comer bichos imundos, não podiam. Para aquele povo, sentar-se junto com um judeu, para os judeus não podia. Para Pedro estar naquela casa e ficar ali vários dias, comendo na mesma mesa que Cornélio, não podia. Mas Pedro entendeu que Deus, Ele tudo nos santificou. Deus veio, Jesus veio quebrar todas as regras, todos os julgos. Nós não podemos colocar julgos sobre as nossas costas, as quais nós não precisamos viver mais. Aqui Deus diz: mata Pedro, mata e come, porque tudo eu tenho santificado. Eu tenho santificado. Aleluias. Então Paulo teve essa revelação antes, a respeito da aliança, a respeito dessa nova vida. O que é a nova aliança, irmãos? É uma nova vida que Deus nos dá, de nós vivermos livres, libertos para o senhorio de Jesus Cristo. O diabo ele vem nos escravizar, ele vem nos aprisionar, ele vem trazer um jugo sobre as nossas costas, que nós não precisamos carregar. O que diz lá em Mateus 28, 11 e 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Então eu não preciso viver o Torá, eu não preciso viver o judaísmo, eu não preciso viver a tradição, eu não preciso viver os sacrifícios, eu não preciso viver no calendário judaico. Não, Jesus veio trazer rompimento, Ele veio nos trazer uma nova vida, uma nova maneira de viver, porque Jesus é vida. Aleluias. Quantas vezes que Jesus curou no sábado? Por quantas vezes os cegos viam, os coxos andavam, as pessoas eram saradas de lepras? Isto era feito no sábado, mas o sábado para o judeu é sagrado. Eles guardavam o sábado. Os fariseus, quando via isso, ficavam furiosos contra o próprio Jesus. Eles falavam assim: como podes não guardar o sábado? Mas Jesus, Ele veio dizer: eu sou Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Ali na última ceia, numa quinta-feira, irmãos, foi numa quinta-feira, na última ceia, está escrito em Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. O Novo Testamento, a nova aliança, a nossa maneira de viver. Amém? Bata no ombro do teu irmão e fala assim: viva na graça. Viva na graça, chacoalha ele, não deixa ele dormir não, irmãos. Viva na graça. Nós estamos na graça. Você sabe o que significa graça?
favor imerecido de Deus. Nós não merecemos o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Era para nós pagar aquele preço de cruz, era para nós sermos crucificados, era para nós termos uma coroa de espinho, era para nós sermos perfurados, cuspidos, maltratados, era para nós sofrermos as dores que Ele sofreu. Mas naquela cruz, Ele carregou o nosso pecado. Foi naquela cruz que Ele carregou o teu fardo, a tua injustiça. Foi ali naquela cruz que Ele carregou o seu sofrimento, a sua dor, os seus pecados. Foi naquela cruz que Ele carregou todas as nossas aflições. Então para que eu preciso viver com um peso da qual eu não preciso viver? Aleluias. Os fariseus daquela época, até hoje, são um povo extremamente religiosos. O próprio Jesus diz: vocês não entram no reino e não permitam que ninguém entre também, porque eles bloqueavam as pessoas pelo entendimento, porque eles queriam que as pessoas fossem como eles. Mas Jesus não veio trazer a velha tradição, mas Ele veio trazer uma forma para a qual nós pudéssemos viver a lei. Como que eu vivo a lei? Quando eu vivo os únicos 2 mandamentos. Qual que são os únicos 2 mandamentos, irmãos? Amar a Deus sobre toda a tua alma, sobre todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós vivemos esses 2 mandamentos, nós cumprimos a lei. O amor cumpre a lei. Mas se eu quero viver pela lei, eu tenho que viver a lei por completo. E no Velho Testamento não houve um ser humano que conseguiu viver a lei. Não houve um sequer que conseguiu viver pela lei. Porque se eu tropeçar num do Testamento, nenhum só, eu sou pecador de todos eles. Então se eu não vivo um mandamento, se eu não viver amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, se eu só não viver isso no Velho Testamento, eu já sou pecador dos outros. Mas pela graça nós conseguimos, amém? Pela graça nós conseguimos viver o Evangelho. Você sabe por quê, irmão? Porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Nós temos um Deus que está conosco. Isso que Jesus trouxe para nós. Isso que Ele fez por nós na cruz. Ainda que a nossa vida é difícil aqui na terra, ainda que nós temos de situações e dificuldades, mas em tudo Ele nos capacita, amém? E o apóstolo Paulo entendeu isso claramente. Então ele escreve a carta repudiando, chamando aqueles caras que pregavam dessa forma de cães, de maus obreiros, né? Que falava a respeito da circuncisão. Você sabe o que é circuncisão? Às vezes eu estou falando da circuncisão, alguns, eu acredito que a maioria sabe, mas talvez alguns não sabem. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão, lá no Velho Testamento, onde o menino ao 8º dia tinha que circuncidar o seu prepúcio, o órgão masculino. Era-se feito um corte em forma de uma aliança. Olha só, irmãos, se quer viver a lei? Quer viver a lei? Circuncida o seu pênis, circuncida as suas genitárias. Era feito tipo uma cirurgia ali. Por quê? Porque Deus escolheu um povo para viver para Ele, lá no Velho Testamento. Porque teria que vir o Messias, teria que vir o seu único filho. Então Deus estava tratando para que se guardasse de um povo. Não é para nós isso, não era para os gentios, não era para aquelas pessoas que depois que Jesus foi morto e ressuscitou ao 3º dia. Não era. Nós estamos na graça, aleluias. Se alguém quiser imputar alguma regra sobre a tua vida que corresponde ao Velho Testamento, irmão, o Testamento é a sombra das coisas futuras. Não que eu não preciso ler, entender e aplicar sobre a minha vida, mas eu não preciso viver aqueles rituais. Então a aliança era essa que Deus fez com Abraão, e Deus não fez com a igreja dele. A aliança que Deus fez com a sua igreja foi na cruz, quando Ele levantou a ceia, partiu o pão e disse: essa é a aliança do novo concerto. Essa é a aliança que Ele faz conosco, amém? Porque Ele ia descer. Isso foi numa quinta-feira. Foi a última ceia dele com seus discípulos. Depois disso Ele ia descer para a crucificação.
Continuando aqui, irmãos, na palavra de Deus, no versículo 8: e na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas, que as considero como esterco. Ele teve como judeu, como fariseu, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele estava falando de todo o seu conhecimento humano, falando. Por Cristo, ele teve aquilo como perda, não significava nada para ele. Ele falou, não, eu tenho isso como um esterco para mim. Todos aqueles rituais, aqueles preceitos, aquelas coisas que ele viveu e tudo que ele praticou, e todo o seu conhecimento, ele teve como um esterco, para que ele pudesse ganhar a Cristo e seja achado nele. Como que eu sou achado em Cristo? Fala aí por teu irmão, seja achado em Cristo, irmãos. Como que você é achado em Cristo? Como que eu posso ser achado em Cristo? Quando eu permito que Cristo, Ele viva em mim. O apóstolo Paulo deixou essa palavra muito bem clara. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como que você vive Cristo? Como que você vive Cristo? Por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Só existe uma forma de conseguirmos viver Cristo, quando deixamos verdadeiramente o Espírito Santo morar nesse templo, no nosso coração, no nosso espírito, sermos verdadeiramente tabernáculos do Senhor. Quando nós crucificamos nossa carne, nosso entendimento, nossos rudimentos, o que aprendemos desde a nossa infância. Você sabe que uma coisa que me marcou ontem aqui no Encontros de Casais, quando eles fizeram um teatro aqui, a Josi e o André, eles falaram dos traumas que trazem desde lá do passado, e as pessoas trazem para o casamento, mas nós também trazemos tantas coisas na nossa vida espiritual que não é necessário nós vivermos mais. Por quê? Porque nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele nos fez nova criatura por meio do Espírito Santo. Então o que se passou, passou. Eu não preciso trazer coisas que são insignificantes para mim, na minha vida espiritual. Como, pastora? A religiosidade, irmão. A religiosidade não é só você praticar idolatria. Às vezes as pessoas falam assim, a pessoa é religiosa porque é um idólatra. Não, tem muitas formas das pessoas ser religiosas. Tem pessoas que querem ser santarrões ou santarronas, quer ser uma coisa que por fora é o estereótipo, mas por dentro não é aquilo que Deus realmente quer. Então nós precisamos viver aquilo que Deus quer que nós vivamos mesmo, que é o amor, a mansidão, a longanimidade, a paz, a alegria, a comunhão uns com os outros, a misericórdia. Todos os ensinamentos que Jesus trouxe para a sua igreja, que está em Cristo e através do Espírito Santo, é que nós precisamos viver. Mas nós não precisamos viver nos velhos rudimentos. E aqui eles falaram bem claros aqui através daquele pequeno teatro, que eu falei, é uma verdade, mas é uma verdade na nossa vida espiritual também. E o apóstolo Paulo começa a falar aqui, para que ele estava falando dele, eu seja achado em Cristo. Eu não quero que nada me atrapalhe. Essa lei que eu aprendi, esses costumes que eu aprendi, essa maneira de viver errada que eu aprendi, eu maltratava as pessoas, eu acusava as pessoas, eu apontava o dedo para as pessoas. Para mim elas não serviam para nada, porque eles não viviam a lei, eles não vinham da tribo de Israel, eles não eram judeus. Para mim essas pessoas não serviam. Então ele falou assim, tudo que ele aprendeu, embora ele fosse um homem muito culto, muito entendido daquilo, para ele não servia para nada. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para
quê? Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para conhecer o que, irmão? O que ele estava querendo conhecer? Ele estava querendo conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Se nós tivermos esse entendimento, eu parei para meditar, eu parei para pensar, Senhor, que poder é esse? Que é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. É o mesmo poder que tirou Jesus dentre os mortos e ressuscitou ele ao terceiro dia e trouxe a vida novamente. Era desse poder que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando de uma vida, de viver em novidade de vida, uma vida diferenciada, uma vida diferente. Ei, igreja, eu conheço Jesus, eu sou salvo, eu batizo, falo em línguas, tenho entendimento, eu não posso viver como no velho passado, com práticas iguais às do mundo. Eu não posso ter na minha vida e me conformar com as coisas desse mundo. Aleluias. Eu preciso viver em novidade de vida. Eu preciso viver e pedir a Deus esse poder, que é o poder da sua ressurreição, que me traga essa vida espiritual, primeiramente falando espiritualmente, porque a minha vida tem que ser mudada espiritualmente, a minha vida tem que ser mudada fisicamente, a minha vida tem que ser mudada exteriormente. A Bíblia fala assim: a árvore se conhece pelo seu fruto. Como eu conheço que uma pessoa, ela pertence a de Cristo pelos seus atos, pelos seus frutos, pelo seu mover, pelo seu andar, pelo seu viver, pela vida que ela condiz. Então o apóstolo Paulo fala assim: não, eu não quero mais a velha natureza. Não, essa vida já não me pertence mais. Eu quero viver com Cristo. Ele experimentou coisas que nós não experimentamos, mas que é permissível a nós também, porque nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo, nós vivemos e entendemos a palavra de Deus. O que nos bloqueia? Muitas vezes é o nosso entendimento, irmãos. Muitas vezes é a nossa falta de fé naquilo que cremos, porque talvez nos sentimos tão incapacitados, tão pecadores, tão incomuns, que falam assim: mas como que eu vou provar das excelências de Deus, sendo que ainda eu peco, ainda eu erro, ainda tenho tantas falhas na minha vida? Quero dizer que eu acho que ninguém falhou mais do que o apóstolo Paulo aqui. Não como o perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, que matou milhares de cristãos. O que Jesus quer trazer para nossas vidas? Ele quer trazer um renovo na tua fé, renovo na tua vida de viver, renovo na tua vida espiritual. O que Jesus quer nos proporcionar? Ei, filho, eu morri para que você tivesse vida. Ele morreu para que nós pudéssemos termos vida. Esse poder da ressurreição, que o próprio Espírito Santo ressuscita ao terceiro dia, é o mesmo Espírito que habita em nós. Esse mesmo Espírito que se chama Espírito Santo, ele habita em você, ele habita em mim. Não é um Espírito diferente, irmãos. Você sabe qual que é a diferença? É a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa maneira de viver. É aquilo que nós temos para a nossa vida. Você sabe o que acontece com nós, a maioria dos cristãos? Nós nos conformamos com a situação a qual vivemos. Nós nos acomodamos na nossa vida espiritual. Nós não almejamos crescimento. Nós não desejamos mais aquele fogo dentro de nós. Nós não queremos mais provar de coisas excelentes, a quais somente o Espírito Santo pode te revelar. Somente Deus pode falar no teu coração. Ah, que bom seria se algum de nós abrisse o coração aqui essa noite e deixasse o Espírito Santo trazer uma revelação estrondosa, a qual estremecesse essa igreja. Sabe por quê? Porque é isso que o Espírito Santo
Santo quer das nossas vidas. É isso que Deus quer para a nossa igreja. A igreja, Ele quer que experimentamos a sua excelência, porque isso foi feito lá na cruz, para mim e para você. Ele quer que nós experimentamos da tua graça. Deixa o velho homem, deixa a velha natureza. Fala não, basta. Começa a se envolver com a graça, com o mistério, com o poder do Senhor Jesus. Aleluias. Aí ele fala assim: eu quero conhecê-lo, a virtude, o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. O que é a comunicação das suas aflições? Em 2 Timóteo 2:3 fala uma coisa aqui, irmãos: sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de desagradar aquele que alistou para a guerra. O que significa isso, pastora? Significa que Deus nos colocou na batalha. Somos soldados de Cristo. Eu não aguento mais essa guerra, eu vou parar de ir na igreja. Está difícil mais a luta, olha, é sofrimento demais, eu vou entregar meu cargo. Olha só, bicho, olha, estou passando por tantas guerras, tantas coisas dentro da minha casa, é no meu casamento, é com meus filhos, tantos são os problemas que já não dá mais para mim. Eu prefiro parar, porque depois que eu conheci Jesus, eu só tive lutas, guerras, situações, problemas. Nada muda. Ei, aquele que te militou é aquele que nos capacita. Aleluia. Ele nos colocou numa frente de batalha, Ele está na nossa frente. Mas em nenhum momento Ele fala que o soldado não vai ser retalhado, não vai ter luta, não vai ter aflição. Mas Ele fala que não é para a gente se embaraçar com nenhum negócio dessa vida. Não se embaraça com teus problemas, não. Não mistura as coisas. Não se embaraça por causa das dificuldades, das guerras, das lutas, seja financeiro, seja na família, seja prosperidade, seja casa, seja filho, seja o que for. Ei, Ele cuida de nós. Amém? Aí ele fala aqui, o apóstolo Paulo: o apóstolo Paulo, quero conhecer esse poder da comunicação das aflições. Eu quero saber, eu quero ter essa força, eu quero ter esse entendimento, como eu suporto, como eu venço cada aflição. O cara era apedrejado porque pregava o evangelho, caía como morto, sacudia, depois que as pessoas iam embora, sacudia a roupa, levantava, batia o pó e ia pregar em outro canto. Ei, aleluias. Que poder é esse? Que o cara era visto como um herege, que hoje ele é um dos maiores na Bíblia, depois de Jesus. Ele é um dos maiores, mas na época que ele viveu, ele não tinha essa reputação não, irmão. Ele foi perseguido grandemente, porque o próprio Cristo falou: duro é para ti, Paulo, recalcitrar contra os agrilhões. Quer dizer, você está lutando contra a ponta de ferro, não adianta. Eu te escolhi, eu te alistei, eu te coloquei. Então se firma, busca a minha presença, busca o meu Espírito, porque eu te dou força para vencer qualquer guerra, com qualquer situação. Está difícil aí? Ore, clame, busque, se ponha diante da presença do Senhor, porque Ele que é a nossa força. Por isso que ele falava: posso todas as coisas daquele que me fortalece, porque veio essa revelação no espírito dele. Ele entendeu grandemente o que era viver isso, viver o poder da ressurreição, viver as aflições, eram as comunicações das aflições. E fala assim: sendo feito conforme a sua morte, porque se eu tiver que morrer por ti, Senhor, eu morrerei. Rava sambarava sobere que te canta rava lamanaias. Igreja, não é diferente para nós nos tempos de hoje. Os tempos se passaram,
Os povos são outros, mas a palavra permanece. A Bíblia fala que ela permanece para sempre, ela é única e verdadeira. E ela está aqui, esse Espírito que capacitou Paulo está aqui. E é Ele que quer tratar com você aqui essa noite. É naquilo que você precisa, como igreja, como pessoa, como um bom soldado de Cristo, como filho, como servo, como um obreiro, como um pastor, como um líder, como uma pessoa de Cristo. Ele é a tua capacitação. Viva na graça do poder de Deus, buscando sempre esse poder, essa mesma graça que o apóstolo Paulo buscava. E reputa todo o teu conhecimento anterior, perde ele, deixa para trás os velhos costumes, irmãos. Não traga para a tua vida espiritual, não tenta viver o Velho Testamento, não queira acarretar para a tua vida uma coisa desnecessária, da qual nós não precisamos viver. Aleluias. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Pastora, e o que era a lei? O que era a lei? Por que eu não preciso viver a lei? Eu peguei algumas coisinhas aqui, irmão. A lei eram ordenanças, cerimônias religiosas, que era, não vou entrar a fundo, eu peguei aqui só para te mostrar, que era a lei moral, a lei cerimonial, a qual incluía a circuncisão, e a lei civil. Todas elas eram feitas com rituais. Amém? Então, essa lei que era para aquele tempo, para os judeus, não para nós agora, graças a Deus, está escrito aqui, ó, em Romanos 7:9, quem quiser abrir, abre aí, que fala assim, o próprio Paulo dizendo, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Por quê? Porque a lei, ela veio para mostrar o pecado, porque antes da lei, as pessoas não conheciam o pecado, então elas faziam o que elas bem queriam, o que elas bem entendiam, elas não sabiam o que era pecado, mas o pecado veio para mostrar, ou melhor dizendo, a lei veio para mostrar o pecado. Então o apóstolo Paulo fala assim, aquilo que era para mim vida, eu descobri que era morte. Por quê? Porque a lei me mostrou o pecado, então eu sei e começo a ver as minhas falhas e as minhas misérias. Porque se a lei está falando que roubar é pecado, se eu roubo, então é pecado, então eu estou errado. Então ele começou a falar um monte de coisas que a lei veio trazer isso sobre o ser humano. Aleluias. A lei veio mostrar o pecado. Oh, xarabalaias. Então nós não precisamos viver pela lei. Amém? Entendido até aqui, irmãos? Mas em Gálatas 5:23, o que fala em Gálatas 5:22? O fruto do Espírito Santo, que é amor, gozo, para encerrar, irmão, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em Gálatas 5:23 fala assim, contra essas coisas não há lei. Então, se eu vivo o amor, se eu vivo pelo fruto do Espírito, eu já estou vivendo a lei. Então eu não preciso viver o velho mandamento, o Velho Testamento. Amém? E Gálatas 5:18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque quando eu quero viver a lei, simplesmente eu crucifico a graça de Deus, eu anulo a graça de Deus sobre a minha vida. Aleluias. Então vamos viver o quê? Vamos viver pelo Espírito Santo. Vamos deixar Ele nos encher aqui essa noite. Não somente aqui, irmãos, na sua casa, no seu trabalho. Fale com Ele.
O Espírito Santo é um ser que pensa, que ouve, que sente, que fala, que tem entendimento. Quantas vezes você fala com Ele? Ah, pastora, mas eu nem sinto. Você não precisa sentir. Eu não entendo, você não precisa entender, você precisa crer. Aleluias. O Espírito Santo, irmãos, é Deus aqui nessa terra. Jesus não está nessa terra, Ele está à destra de Deus. Interceder. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você deixar o Espírito Santo agir na tua vida, Ele vai agir na tua vida. Se você quiser viver pela uma nova vida, uma vida diferente, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de mansidão, uma vida de gratidão, uma vida de reconhecimento, é isso que você vai viver. Agora, se você decidir viver pela lei, irmãos, infelizmente, você não vai conseguir. Aleluias? Então, eu quero convidar você aqui essa noite, a gente fazer uma busca pela presença do Espírito Santo. Mas a presença da pessoa dele, irmãos. Amém? Para que ele venha te encher o teu espírito, encher o teu coração, mudar o nosso entendimento, mudar a nossa maneira de viver, arrancar de nós coisas velhas que não servem para nada, comportamentos, amizade, irmãos, inconvenientes. Oh, irmão, nós que somos cristãos, não sei porque o Espírito Santo está tocando para mim falar isso, eu vou falar, irmãos. Tem coisas que é eu e você que temos que fazer. O Espírito Santo nos mostra a quem nós andamos, para quem você abre a sua casa, quem senta na sua mesa para cear com você, quem compartilha com você do mesmo pão, quem anda com os teus filhos. Muda a tua maneira de viver. Não viva na velha natureza, viva numa vida com Deus. Viva uma vida diferente, busca novos caminhos, começa a caminhar e se interessar por aquilo que o Espírito Santo se interessa. Começa a falar: Deus, me transforma, me muda, me capacita. Eu quero viver no Senhor, eu quero viver contigo, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero mudar sim, Senhor. Talvez alguns de nós possam ser uma pessoa iracunda, nervosa demais ou nervoso demais, que tudo explode. Peça para o Espírito Santo te moldar, trabalhar na tua natureza, trabalhar no teu ser. Pessoas que são duras demais de coração, que não se dobra por nada, tem uma dura cerviz, não se inclina, não se rende a Deus por nada. Às vezes oramos, uma busca com o Espírito Santo, a pessoa não se quebranta, nada toca, é uma barreira, é uma pedra irrompível que lá não se rompe. Ei, deixa Deus falar no teu espírito, porque não existe nada incomparável à pessoa dele. Não tem nada melhor do que a presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Amém? Se você quer provar algo bom na tua vida, você tem que abrir o teu coração aqui essa noite. Aleluias. E deixar Ele fazer a obra em você por completo. Pastor, eu já batizei, eu já falo em línguas. Deixa o Espírito Santo te usar, te capacitar, te fortalecer dia após dia. Fecha as legalidades para Satanás. O que é legalidades? Teu coração, tua alma, onde tem mágoa, rancor, incredulidade, falta de atenção, não se importa com as coisas do Espírito, não se interessa pelos dons, não se interessa pela graça, não se interessa por ser cheio da presença de Deus. Aleluias. Vamos buscar Deus? Então eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus.